Continuando então as nossas aulas, hoje continuando então a linguagem Java, a gente vai ver a biblioteca Swing, que é utilizada para a gente ter controles visuais nos nossos programas, né? Na aula passada até a gente já utilizou, porém hoje a gente vai ver com mais calma, né? Conhecer ela, não conhecer todas, né? Mas conhecer alguns elementos que já nos dão a ideia de tudo que pode ser feito com ela, né? E também já fazer mais alguns exercícios, porque programação a gente tem que ir utilizando os controles, né? Os controles, os comandos, a gente ir adquirindo uma habilidade na programação. Nas primeiras aulas, quando a gente falou do Java em si, né? A gente falou que o Java tem as bibliotecas básicas, né? As bibliotecas básicas, onde ele tem ali os seus comandos, os seus controles, né? Tudo muito básico. Se você precisa de comandos, de controles, de recursos um pouco mais avançados, aí você já precisa contar com as bibliotecas. As bibliotecas, existem algumas bibliotecas, né? Elas trazem, então, aquele algo a mais que você pode utilizar nos seus programas, né? Então, são recursos a mais que você pode usar, além daqueles recursos básicos de uma linguagem, né? As suas estruturas de repetição, as suas estruturas condicionais, as suas declarações primárias, né? No caso aqui, a gente vai ver a biblioteca Swing. O que ela faz basicamente? Ela cria interfaces gráficas para ambientes com janelas. Se você olhar aí nessas duas imagens, você vai ver duas interfaces diferentes, né? Mas já dá para a gente identificar que são interfaces de janelas, né? Para falar em linguagem mais popular, é muito parecido com o quê? Com os controles e janelas do Windows, né? Do sistema operacional Windows. Se você for pensar em Windows, em Linux, ou no sistema da Mac também, eles trabalham com janelas, né? A ideia, então, é você fazer programas que, no fundo, parece que fazem parte de todos de um sistema só, né? Porque eles herdam, assim, características, né? Por exemplo, lá no Windows você tem as janelinhas, você tem ali os títulos, né? E você tem padrões de cores, né? Que você pode até mudar. Então, quando você usa uma biblioteca como essa, ela também respeita tudo isso, todas essas configurações que você faz no seu sistema operacional. Mas o que importa para nós aqui é saber isso, que a biblioteca Swing, ela traz os recursos necessários para a gente criar um ambiente utilizando janelas. Existe só a biblioteca Swing que faz isso? Não, existem outras. Por exemplo, o JavaFX faz isso também, né? Provavelmente não vai dar tempo da gente ver o JavaFX nesse curso, porém, quem aprender Swing vai aprender também JavaFX, porque são muito parecidos. De onde surgiu a biblioteca Swing? Lá nos primórdios, a gente tinha uma biblioteca chamada AWT. Esse AWT é de Abstract Window Toolkit, ou kit de ferramentas
de janelas abstratas, mais ou menos isso, né? Ou seja, é um kit de ferramentas para você trabalhar janelas. Esse primeiro exemplo aqui é uma interface gráfica da biblioteca AWT. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Pode olhar que a interface dela parece ser um pouquinho mais pobre do que da interface Swing. Não é verdade? Por que isso? A interface Swing, ela deixava os sistemas operacionais aplicarem as próprias características de botões, de fontes, de formatação do próprio sistema deles. Então, se você abrisse um programa, o mesmo programa no Windows, o mesmo programa lá no Linux, você iria notar diferença nos elementos, pequenas diferenças, principalmente de aparência. O Swing, ele é uma evolução da AWT. Então, o Swing ele já controla por si só os seus elementos, né? Ela não se deixa pegar as características básicas do sistema. Então, se você vê um programa feito em Java, utilizando Swing, em Windows ou em Linux, você vai ver basicamente a mesma aparência. Internamente, provavelmente, temos também algumas melhorias, né? E também em controles um pouco mais avançados. Por exemplo, esse controle aqui de intensidade, ele não tinha aqui na AWT, né? Então, a gente tem uma evolução. Então, a gente vai ter uma evolução. Se vocês se lembrarem dos códigos que a gente fez nas aulas passadas, quando a gente criava lá um evento de botão, por exemplo, ele na própria criação do evento, ele mencionava o AWT. Vocês se lembram disso? E eu ainda comentei, por quê? Por que menciona o AWT aqui? Porque faz parte da biblioteca Swing, que vem originalmente do AWT. Então, essa referência continuou. Isso para a gente não faz muita diferença na hora de trabalhar, é mais uma curiosidade para a gente saber que realmente os controles Swing, eles partiram do AWT e aí nós tivemos melhorias, né? Porém, isso ainda é mencionado na hora de criar os controles. Quando a gente vai utilizar, então, esses recursos a mais nos nossos programas, a gente tem que fazer a importação. Quando a gente quiser utilizar a biblioteca AWT, o que a gente faz? Import e o nome dela, que é java.awt. E no caso da Swing, a gente tem import javax.swing, que é o nome da classe que contém essa biblioteca Swing. Então, o que é o objetivo aqui? Dizer que a biblioteca Swing ela tem que ser incorporada nos nossos programas para a gente poder usar os recursos dela. Que recursos que ela vai nos dar? Recursos gráficos, recursos de janelas, recursos de elementos de janela, botões, caixas de texto, caixas de seleção,
botões de rádio, botões de opção e assim por diante. E que ela foi originada em outra biblioteca, que foi a biblioteca AWT. Como é que a gente faz para utilizar a biblioteca Swing? Deixa eu só falar uma coisinha aqui no slide anterior. Essa importação aqui, quando a gente utiliza o NetBeans, por exemplo, você não precisa digitar esse comando. Por quê? Quando você diz para o NetBeans que você vai utilizar a biblioteca Swing, ele já vai gerar o código da importação para você. Tranquilo? Como é, então, que a gente utiliza a biblioteca Swing? A gente já fez isso rapidamente lá no NetBeans, né? Mas, basicamente, você vai criar aqui um novo projeto. Essa janelinha vai ser aberta. Você vai escolher a opção Java e vai escolher a aplicação Java. E vai clicar em Próximo. Aí ele vai gerar uma nova janela, onde você precisa colocar o nome do seu projeto, aqui. E aqui você vai deixar desmarcado o criar classe principal. Por que isso? Isso é um macete, porque se você deixa ele sem definir a classe principal, e você vai lá e cria suas janelas, na hora da primeira execução, ele vai te perguntar qual é a classe principal. E é muito mais fácil você escolher ali a sua classe principal do que você programar isso internamente. Então, para a gente ganhar esse tempo e evitar erros, a gente deixa em branco e cria as nossas janelas, nossas classes, e depois ele vai nos perguntar qual é a classe principal. E a gente vai informar para ele numa janelinha onde a gente escolhe também. Em seguida, finalizar. Ele vai mudar de tela. E agora, a gente vai ter que criar um novo arquivo onde vai ser o nosso formulário, o nosso form, a nossa janela, né? Porque se eu vou usar Swing, eu vou usar janelas. Então, você vem já no item branco aqui, da folha branca, que é novo arquivo. No nosso caso aqui, tem as opções. Ele vai abrir essa janelinha com essas opções. Como eu quero a biblioteca Swing, eu vou clicar em Forms GUI, que é Graphic User Interface, né? Ou seja, interface gráfica do usuário, Swing. Pode ver que aqui eu tenho, né, a AWT está aqui, né? Se eu quiser usar ela ainda, eu posso, né? Aqui também o JavaFX também, que é bastante utilizado e é até mais moderno um pouquinho do que a Swing, mas a gente tem que aprender a Swing, que é a mais tradicional. E clicando em Forms GUI Swing, ele vai abrir aqui os tipos de arquivos que eu tenho. Tem o JDialog, que é aquelas caixinhas de diálogo e tal. E eu tenho o Form JFrame. O Form JFrame é a minha janela principal. Eu vou fazer ela como uma janela principal. Então, eu vou escolher como JFrame, por quê? Porque eu vou colocar outros elementos lá dentro. Então, sempre que eu for colocar outros controles, outros elementos, eu vou utilizar Form JFrame, que é a segunda opção. Feito isso, então, eu não coloquei aqui, mas é próximo, né?
próximo e vai abrir uma nova janela, que já é do JFrame. New Form JFrame. Aqui, nesse caso, ele vai criar uma classe. O meu JFrame ele vai ser uma classe. Né? Então, aqui eu vou pôr o nome da classe. Ele sugere new JFrame e um número aqui. Você pode pôr o nome de classe que você quiser. Né? Lembrando que classe começa com letra maiúscula. E se ela for formada por várias palavras, cada palavra vai ser iniciada com letra maiúscula. E aqui o nome do pacote, que é todo em minúsculo. Né? Então, o nome da classe, eu pus até 2 vezes aqui, ó. Não precisava, né? Nome do pacote e finalizar. Então, feito isso, eu vou ter já um JFrame, que é quando ele abre, e abre aquela janelinha quadradinha para eu arrastar os meus controles para ele. Até aqui tranquilo, né? Ah, sim. Beleza. Bom, vamos ver agora alguns controles. Né? A gente vai ver alguns controles, aí a gente vai utilizar, e depois a gente vê outros controles, e assim a gente vai. O primeiro, a gente até já usou na aula passada, é o label. O que quer dizer label? Né? Label, em inglês, quer dizer etiqueta. Etiqueta, né? Então, o que ele é? Ele é simplesmente um texto. Um texto. Esse texto, você pode setar nas propriedades dele, né? Você pode colocar lá o valor que você quer que apareça, ou você pode também, durante o programa, alterar esse texto que vem aqui. Né? Durante o programa, você pode alterar também. A gente usa esses labels, mas em 2 situações. Nessa situação aqui, deixa eu avançar uns aqui, depois eu volto. Aqui. Nessa situação aqui, ó, isso é um label. Quando a gente quer usar como um rótulo, né, da entrada de dados. Como um rótulo da entrada de dados. Então, suponhamos que eu tivesse vários campos aqui de entrada de dados, né? Eu teria que ter um rótulo, porque eu não saberia o que eu tenho que digitar. Então, o rótulo ele me fala. Então, aqui eu posso usar o label para isso. E eu posso usar também, igual eu usei aqui, ó. Eu usei ele para eu depois apresentar um resultado, apresentar um valor, né? Nesse caso, eu vou mudar o valor que tem no texto do meu label aqui em tempo de execução. Correto? Voltando no label. Então, o que ele é? Ele é uma área de texto para exibição de uma string. O que é um string? É um texto, né? Um string curta ou imagem. Também ele pode ser usado para imagens, né? Ao invés de colocar ali um texto, a gente pode setar uma imagem nele também. Qual que é a nomenclatura que os programadores costumam usar para label, né? Eles costumam usar LBR em minúsculo e depois um nome aqui que identifique, né? Identifique do que se trata, né? Eu coloquei aqui variável. Então, dependendo do valor que a gente for colocar aqui, a gente põe um nome significativo aqui, né? Por exemplo, se fosse nome do prefeito, então eu poderia colocar aqui LBR prefeito, né? E aqui colocaria lá Paulo do Vale, por exemplo, no valor. Só para não confundir de que esse valor aqui seria o que seria escrito aqui. Não. Isso aqui é o nome dele e o conteúdo dele. Aí o conteúdo dele pode variar, né? O conteúdo dele vai ser outra coisa. É como se fosse uma variável mesmo que guarda alguma coisa, né? Parecido. Lembra?
Vamos supor, então, que tenha lá um valor. Como é que eu acesso esse valor? Eu acesso colocando o nome da minha label, LBL variável, é o nome que eu dei para essa label aqui. Ponto getText. O que é o getText? É um método, né? Se você vê isso aqui como um objeto, né? Que foi dado, lógico, que foi dado origem através de uma classe, né? O que é o getText? Ele é um método que pega o valor que está armazenado no texto da minha label. E se eu quiser colocar lá um texto diferente, um novo texto? Eu faço uma atribuição de valor. Como é que eu faço a atribuição de valor? LBL variável, que é o nome dela, ponto setText. E entre parênteses eu ponho o texto aqui que eu quero colocar lá, ou a variável que contenha esse texto. Então, assim, toda vez que a gente falar em get a gente está pegando. E set, a gente está setando, a gente está colocando lá. Então, vamos supor que no início aqui foi criado LBL animal. Vamos supor, LBL animal. Então, eu vou colocar um animal qualquer aqui. Então, vamos lá. Quando eu criei, eu coloquei lá elefante na minha label. Está escrito elefante aqui. Se eu fizer lbl animal.getText, o que isso aqui me retorna? Elefante. Ah, eu quero mudar. Não quero mais que seja elefante escrito aqui. Então, eu vou setar outro animal. lbl animal.setText jabuti. O que tem aqui no lugar de elefante agora? Jabuti. Tranquilo? Sim. Sim. Beleza, daqui a 10 minutos vai cair e a gente volta. O outro controle que eu quero mostrar agora é o campo de texto. O campo de texto, isso aqui, ó. Isso aqui é um campo de texto. Então, eu posso aumentar aqui e diminuir o tamanho dele, né? Posso aumentar ou diminuir o tamanho. Ele é um campo de texto, ou seja, é um local onde eu vou poder digitar alguma coisa, por exemplo, para dar entrada no meu programa, né? Ah, se o meu programa precisar ler um salário, então seria salário, eu digitaria aqui o salário. Né? Endereço, digitaria o endereço. Então, o campo de texto serve para isso, para receber a digitação de um texto. Né? Então, o que ele é? Ele é um componente leve que permite a edição de uma única linha de texto. Qual é a nomenclatura sugerida? O que os programadores costumam usar? TXT, porque ele é um texto, e aqui o nome da variável. Para acessar o valor dele, coloque o nome dele, .getText, igualzinho o acesso ao texto da label, né? Igualzinho. E quando eu quero atribuir txt variável, setText. Igualzinho também o da label. Qual que é a diferença? Que a label não permite, em tempo de execução, eu digitar alguma coisa em cima dela. Mas eu posso, a nível de linha de comando, atribuir. Quando eu falo atribuir, eu estou querendo dizer assim, alguma coisa recebe outra coisa. Isso é atribuir. Aqui no campo de texto, eu já tenho que digitar no teclado. Já abre a opção para eu digitar no teclado. Bom, vamos então construir essa janelinha aqui. Vamos construir essa janelinha aqui. Né? Vamos lá no NetBeans.
Se vocês estiverem no computador aí, podem fazer ao mesmo tempo, né? Seria interessante. Um minutinho que eu esqueci de abrir o NetBeans. Peraí. Só um minutinho, tá? Bom, vamos lá. Seguindo aqueles passos lá, então, a gente tem que vir em novo projeto. A gente vai escolher Java e aplicação Java. Próximo. Aqui a gente põe o nome do projeto. Eu vou colocar teste swing 1. E vou desmarcar o criar classe principal, conforme a gente tinha falado, né? Para depois ele mesmo pedir para a gente qual é a classe principal. Finalizar. Agora eu vou criar um novo arquivo. Aqui eu já não vou escolher Java. O que eu vou escolher? Forms GUI Swing. Ou seja, interface gráfica do usuário Swing. E no tipo de arquivo, eu vou escolher o form JFrame. Form JFrame. Próximo. Ele me pede o nome da classe. Eu vou colocar teste swing 1. Vou botar o mesmo nome. E no pacote também. Teste swing 1. Bem padronizado. Finalizar. Muito bom. Tenho aqui então a minha janelinha, né? Se eu for lá no código-fonte, eu vou ver aqui que ele criou uma classe chamada teste_swing1, né? Que ela é uma extensão de quem? Do JavaX Swing, tá vendo? Ou seja, qual é a minha classe que deu origem a essa minha classe estendida aqui?
a classe JFrame do Swing. Isso aqui você precisa se preocupar? Não. Como você está usando o NetBeans, ele já faz isso aqui para você. Se você fosse usar a linha de comando, aí sim você teria que fazer comando a comando isso aí, até criar a sua janela. Então aqui eu tenho o meu pacote, teste swing 1, né? E assim por diante. Vamos voltar no nosso projeto. O nosso projeto, ele tem uma label em cima, né? Ele tem uma label em cima. Só um minutinho. Ele tem uma label em cima onde eu coloquei o seguinte texto. Só para ficar bem explicadinho. Coloque o nome aqui. Vocês vão entender por quê. Então, botão direito, editar texto, é o texto que vem na frente dela. Só que eu vou mudar o nome dessa label, para a gente trabalhar com nomes bonitinhos, né? Então, eu vou colocar, alterar o nome da variável. E ao invés de JLabel1, eu vou usar a nossa convenção. LBL, nome digitado. Porque o nome digitado vai aparecer ali. Pronto, ó. A minha label, que está dentro do meu JFrame, ele se chama LBL nome digitado. E eu vou mudar a aparência dela aqui, ó. Já vai cair, pessoal. Aí daqui um minutinho a gente volta. É só renderizar o vídeo. Então a gente vai em propriedade. Coloca o nome aqui. A gente vai mudar a cor dele. Depois a gente vai pôr um label aqui escrito nome. E uma caixa de texto, onde a gente vai digitar um nome qualquer. E aqui um botão que eu chamei botão ação. O que esse botão ação vai fazer? Ele vai pegar o nome que for digitado aqui e ele vai trocar esse texto que está aqui pelo nome que foi digitado aqui. Isso aí que nós vamos fazer. Voltando lá para o NetBeans. Então eu estou mudando aqui a fonte. Ó, como é que eu entrei aqui? Botão direito, propriedades. Venho em fonte. Vou mudar o tamanho da fonte, vou pôr negrito. Então, o que eu poderia fazer aqui, além disso? Eu poderia mudar o nome da fonte, né? Colocar outros efeitos. Basicamente isso. E eu vou no foreground e vou mudar a cor. A cor para um vermelho. Ok. E fechar. Tá mais ou menos como eu queria. Vou pegar um outro label. Vou mudar o nome dele aqui para nome. Não é o nome, é o texto que está escrito nele. E o nome dele? Alterar o nome da variável. LBL. Etiqueta. Nome. Só. Para a gente nomear tudo. Ó, outra label chamada LBL etiqueta nome. Ela está aqui. Vou puxar agora um campo de texto. Campo de texto. Vou aumentar aqui o tamanho dele.
O texto que aparece nele por definição, eu vou apagar. Então, editar texto e apaga. E o nome dele interno, como é que está o nome dele assim? Se eu não mudar o nome, se eu não der o nome para ele, vai ficar jtextfield 1. Mas eu vou mudar. E vou alterar aqui para txt nome. Txt nome. E por fim, um botão. Um botão. Eu vou editar o texto dele e colocar ação. O que vai ser a ação? Pegar o nome digitado e colocar aqui. O nome interno dele está jbutton1. Eu vou mudar. Vou vir aqui em alterar o nome e colocar btn. A gente não estudou botão ainda, mas já vai adiantando. btn ação. Então observa que aqui eu tenho uma árvore, ó, com os nomes certinhos. Fica fácil para eu identificar de quem eu estou falando. Bom, o que eu tenho que fazer então? Para quando eu digitar o nome aqui, clicar em ação, esse nome digitado vem para cá. Eu vou ter que programar uma ação para o botão. Então, botão direito, eventos, action performance. Então ele já criou aqui, ó. Já criou aqui, btn ação, action performance. Lembra que eu falei do AWT? É isso aqui, ó. Ele fala aqui, ó, de onde ele vem. Né? Ele vem lá do AWT. Beleza. O que eu vou fazer? O nome que eu digitar na caixinha de texto, primeiro eu vou colocar numa variável. Uma variável para receber um nome tem que ser do tipo string. String, né? Então eu coloco string com S maiúsculo, nome, e já vou atribuir quem? Aquilo que eu digitei na minha caixinha de texto. Para isso, eu tenho que pôr aqui o nome da minha caixa de texto, que é txt nome, ponto, qual método que eu vou usar? Eu vou pegar o nome digitado, get text. Correto? O que eu fiz então? Criei uma variável nome do tipo string que vai receber aquilo que eu digitar no meu campo de texto. Qual é o nome do meu campo de texto? txt nome. Está aqui, ó. txt nome. Para eu fazer isso, qual evento ou qual método do txt nome eu utilizo? O método get. Get text. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o nome digitado e colocar lá na minha label lá de cima. A minha label lá de cima, como é que ela se chama? Ela se chama LBL etiqueta nome. Então, eu vou escrever aqui. LBL etiqueta nome, ponto. Se eu vou colocar um texto lá dentro, o que eu utilizo? Utilizo set. Set text. E onde é que está o texto que eu quero colocar lá dentro? Está na variável
nome. Tranquila a programação? Sim, sim. Beleza. Vamos ver então se vai funcionar. Ó, executar projeto. O projeto teste swing 1 não tem uma classe principal definida. Por que não? Porque nós não marcamos a caixinha de seleção lá na hora da criação. Então, o que ele faz? Ele me dá uma lista. Só que na minha lista eu só tenho uma. E é ela mesma. Ok. Demora um pouquinho. Abriu. Não vou testar. Eu vou compartilhar com vocês para testar. Se der erro, a gente vê e a gente conserta. Então, stop share aqui. Compartilhando de novo. Está enxergando agora, né? Sim. Vamos pôr um nome. Maria dos Santos Pereira. Quando eu clicar em ação, o coloque o nome aqui, sai para entrar Maria dos Santos Pereira. Opa! Qual foi o erro, pessoal? Olha direitinho, me fala qual foi o erro. Botou ele para aparecer na variável errada. No label errado, né? Label errado. No label errado. Esse label aí era para ficar nome, né? É. Realmente. Etiqueta nome. Eu errei, tá certo. E não foi de propósito não, viu? Mas foi legal, foi bom esse erro. Né? Um erro assim é bom pra gente ficar esperto. E não foi de propósito. Mas para nível de aula, isso é bom ter esse erro. Eu vou fechar aqui e vamos consertar o erro. Voltando aqui para o NetBeans. Então, não é na LBL etiqueta nome que eu tenho que colocar a variável nome, né? É no LBL nome digitado, certo? LBL nome digitado. Nome digitado. Pronto. Executando de novo. Vamos ver agora. José dos Anzóis Pereira. Vamos ver se ele vem para cá. Foi. Vamos digitar outro nome. Maria dos Santos Passos. Ação. Foi. Tranquilo? O que nós aprendemos então? Manipular labels, colocando valores lá, lendo o valor de lá. Aprendemos manipular caixa de texto, né? Pegando o valor que foi digitado e jogando para outro lugar. Não é verdade? Então é assim. Aqui no slide, pessoal, vai aqui o códigozinho para você, depois se você quiser refazer, eu só usei nomes de variáveis diferentes, mas aí você pode adaptar, né? Então, eu coloquei o códigozinho principal aqui, o códigozinho do botão, né? O action do botão aqui, se você quiser fazer testes aí e tal, beleza? Bom, vamos ver então outros dois. Sim? Nada não. Vamos ver então outros dois controles, né? O botão de rádio e a caixa de combinação.
que é o botão de rádio? É esse que você tem vários botõezinhos aqui e em geral, a gente tem que, em um grupo deles, só um vai ficar setado e os outros não. Em geral, a gente usa ele assim. Ou seja, se eu tenho aqui 3 opções diferentes de botão, eu escolho uma delas. Uma delas vai ficar setada e as outras vai ficar em branco. Se eu for lá e trocar, aí ele desmarca a que estava marcada e marca a próxima. Então, esse é um botão de rádio. O que ele é? Ele é um item que pode ser marcado ou desmarcado. Utilizado como um objeto button group, aliás, utilizado com o objeto button group para que apenas um dos botões possa ser marcado de cada vez. Sugestão de nome da variável. RB de rádio button e o nome da variável. Como é que eu acesso o valor dele? Eu coloco o nome dele, RB variável, ponto is selected. Is selected, o que ele vai me falar? Ele vai me falar se ele está selecionado ou não. Se ele está selecionado, isso aqui vai me retornar verdadeiro. Ou true, né? True. True é verdadeiro. E se aquele com aquele rádio button com esse nome não estiver selecionado, isso aqui vai me retornar falso. E aí eu uso testes, né? Para poder trabalhar com os valores. E a caixa de combinação é aquela que a gente tem uma setinha aqui. Quando a gente abre, a gente tem várias opções, né? É o que a gente chama de lista drop-down, né? Drop-down quer dizer abre para baixo, né? Drop-down seria isso. Os itens da lista devem ser informados dentro da propriedade model. Então, a gente pode colocar isso lá nas propriedades. Embora a gente possa também popular isso em tempo de execução. Quando a gente está mais profissional, quando a gente está mais experiente, a gente pode popular ela em tempo de execução também, né? E quando ele é clicado, ele retorna o índice. O índice é assim. O primeiro que aparece lá em cima, ele tem o índice 0, e depois vem índice 1, 2, 3, 4, 5. E você testa o valor do índice, e aí você toma a ação necessária, de acordo com o teste, né? O teste com estrutura condicional, né? Por exemplo, se CB variável, ponto, get selected index, igual a 0, isso significa que foi o primeiro. E aí você faz a ação que você tiver que fazer. Vamos entender melhor lá no exemplo, né? A nomenclatura sugerida é CB de caixa de combinação, também chamada de combo box, né? Combo box. E depois um nome qualquer que você usa. Como é que você acessa o valor? CB variável, ponto, get selected index, ou seja, qual foi o índice, qual é o índice daquele item que você selecionou? A partir do 0. 0 é o primeiro. Então, após acessar o índice, deve-se usar a estrutura de condição para estabelecer o valor escolhido. Olha o exemplo aqui que a gente vai fazer. Eu ia fazer uma gracinha aqui, mas não deu tempo de terminar, então ficaram só dois itens, mas já vai dar para a gente entender. Então, vamos reproduzir essa telinha aqui, lá no nosso NetBeans, para a gente ver o que vai acontecer. Olha o que eu pensei aqui. Aqui a gente vai escolher um dos três. Aqui a gente vai escolher um dos três.
Aqui a gente vai escolher um dos itens, que está no verão, no inverno, no outono, na primavera. O que a ação vai fazer? Ele vai pegar o que foi escolhido aqui e concatenar numa frase com o que foi escolhido aqui. Então, ele vai colocar no lugar do XXX aqui o que foi escolhido aqui com o que foi escolhido aqui. E vai mostrar aqui embaixo. Beleza? Vamos então lá para o NetBeans. Bom, eu vou fechar esse aqui para não dar confusão. Isso. Vamos de novo. Novo projeto. Java. Aplicação Java. Próximo. Nome do projeto. Eu vou colocar cidades, estações. Tacões. Vou deixar desmarcado criar classe principal. Finaliza. Pronto, já criou aqui meus pacotes. Agora eu vou criar um novo arquivo. Isso. Está o meu projeto aqui. Vou escolher Forms GUI Swing. E vou escolher no tipo de arquivo o JFrame. Próximo. Eu vou pôr o nome da classe de cidades estações. E no pacote também. Cidades estações. Pronto. Finalizar. Está aqui minha janelinha. Vamos colocar então 3 botões de rádio. Primeiro, vamos já colocar, editar o texto dele. Vamos colocar Rio Verde. E o nome dele? Não vou deixar Rádio Button. Eu vou colocar RB Rio Verde. Pronto. Mais um. Cadê? Botão de rádio. Vou mudar aqui para Jataí. E vou mudar o nome dele para RB Jataí. Por que isso? Porque a gente tem que testar cada um para saber se ele está selecionado. E vamos colocar o último. Vou colocar aqui Santa Helena. E vou mudar o nome dele para RB Santa Helena. Pronto. Vamos executar aqui para a gente ver um negócio. Vamos selecionar a classe principal, beleza. Olha só. Vou clicar em Rio Verde. Marcou, né? Agora vou clicar em Jataí. E marcou também. Tinha que ter desmarcado o Rio Verde. Vou marcar Santa Helena. E marcou também. Não desmarcou os outros. Vou clicar aqui e desmarcar. Vou clicar aqui e desmarcar. Ficou marcado Santa Helena. Tá vendo? Não está funcionando do jeito que eu quero. O que eu quero? Quero assim, quando marcar esse, se eu voltar e marcar esse, desmarca esse. Automaticamente. Se eu marcar esse, desmarca esse automaticamente.
Como é que eu faço isso? Utilizando os grupos de rádio Bluetooth. Então, eu vou deletar aqui, deletar não. Vamos de novo lá no nosso NetBeans. E vamos criar aqui um grupo de botões. Ó, grupo de botões. Vou arrastar ele para minha tela. O que aconteceu? Alguma coisa errada? Não, não está errado. Ele não aparece mesmo. Viu? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar um nome nele, se eu quiser. Eu quero... vou pôr GR de grupo, cidades. Eu pôr assim, o nome dele. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cada um e falar que eles pertencem a esse grupo. Então eu venho aqui, ó, clico no Rio Verde, propriedades, e aqui eu tenho Button Group. Button Group. Venho aqui. Se eu tivesse vários grupos, apareceriam aqui. Mas só tem um, que é o GR Cidades. Cliquei aqui, fechar. Faço a mesma coisa com Jataí. O grupo, Button Group, clico, Get Cidades. Ou GR Cidades. E o Santa Helena, mesma coisa. Eles todos agora vão pertencer a um grupo. E se eles pertencem a algum grupo, só um pode estar selecionado ao mesmo tempo. Vamos executar para ver? Aqui. Vou marcar o Rio Verde. Não, vou marcar o Jataí. Opa, desmarcou o Rio Verde. Não, vou marcar o Santa Helena. Opa, desmarcou o Jataí. Opa, vou marcar o Rio Verde. Desmarcou os outros. Entenderam aí os botões de rádio e os grupos de botões? Sim. Beleza pura. Vamos agora colocar a nossa caixa de combinação, ou o nosso combo box, né? Arrasto ele para cá. Poderia também fazer isso aqui, ó. Vamos ver se fica melhor. Sim. Tá diferente lá da proposta, mas não tem problema não, né? Bom, aqui ele está como item 1, tá vendo? Eu não quero. Eu vou clicar aqui no botão direito, propriedades. E vou lá no model. Tá vendo o model aqui? Ele está aqui, ó, item 1, item 2, item 3, item 4. Eu venho aqui e vou mudar isso. Né? Vamos colocar outras opções aqui. Não vou pôr verão, primavera, não. Vou colocar assim. Tá chovendo. Né? Tá calor. Tá frio, tá frio. Tá nevando. Vamos pôr assim. Ok. Ah, eu não mudei o nome dele, né? Vamos lá mudar o nome dele. Ó, alterar nome da variável. Então vamos pôr
CB de combo box. Vamos pôr tempo. Tempo. Tá chovendo, tá nevando. CB tempo. Antes de executar, vamos colocar os outros controles que estão faltando. Está faltando um botão. Está faltando um botão. Vou colocar aqui, clique em mim. Vamos pôr assim. E eu vou pôr, em vez de pôr lá embaixo, eu vou pôr aqui em cima a nossa label. Vamos só colocar o nosso nome no nosso botão para ficar organizadinho. BTN. Clique. Isto. E agora vamos pôr o label aqui em cima para aparecer a nossa frase. Ó, label. Então, eu vou editar o texto, eu vou pôr o X que estava lá. Só que eu vou colocar ele aqui maiorzinho. 18, negrito. E vou mudar a cor aqui no foreground. Pessoal, 10 minutos, eu vou voltar novamente, tá? Quando cair. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Vou botar aqui no vermelho. E pronto. O nome aqui, alterar o nome da variável, vamos pôr LBL, frase. LBL, frase. Ele vai formar uma frase. Então, tá bonitinho aqui, né? Ó. Só o JFrame que eu deixei o nome mesmo. Então, eu tenho o Rádio Button Rio Verde, o Rádio Button Jataí, o Rádio Button Santa Helena. Depois eu tenho a caixa de combinação que eu chamei de CB Tempo, que tem lá o tá chovendo, tá calor e tal. Tem o botão de OK, eu coloquei clique em mim. E eu chamei ele de BTN clique. E o label lá em cima, que vai receber o resultado do que a gente escolher aqui, vai concatenar e vai jogar aqui em cima, no LBL frase. Tranquilo? Eu vou executar para a gente só ver a telinha executando. Isto. O que falta agora? Falta a gente programar o clique em mim. Então vai ser uma programaçãozinha um pouquinho mais elaborada, né? Porque a gente vai ter que fazer alguns testes e tal. Tá bom? Não adianta eu clicar aqui porque ainda não programei. Mas aqui, ó, dá para ver, ó, nosso combo box funcionando, ó. Tá nevando, tá frio, tá calor, tá chovendo. Aqui, ó, funcionando. Só não tá mandando o resultado para cima. É o que a gente vai fazer com a programação. Vamos lá, então. Aqui no botão, no clique em mim, a gente vai para o evento Action Performed, né? Tá aqui, ó, BTN Click Action Performed. Primeira coisa, nós vamos criar duas variáveis. Uma que eu chamei... Porque a gente vai ter a cidade, vai escolher a cidade e vai escolher o tempo, né? Como é que está o clima, né? Seria clima. Então, pus tempo, tá beleza. Então, eu vou criar aqui um string para ser a cidade.
né? String cidade. Poderia ser só assim, né? Mas eu gosto de inicializar. Vou inicializar com vazio, porque eu ainda não sei a cidade, né? Vou criar outra string, que eu vou chamar de tempo. Vai ficar facinho da gente entender, porque ó, uma variável cidade, ela vai receber o que a gente escolher no grupo cidades, né? E o tempo, o que a gente escolher na caixa de combinação do tempo. Isso. Bom, então cidade está num rádio button, né? No rádio button. Vamos lá para a gente lembrar como é que a gente pega o valor do rádio button. Vamos lá para a gente lembrar isso. Opa. Como é que eu pego o valor de um rádio button? Ok. Está aqui, ó. Acesso ao valor RB variável, por exemplo, RB Rio Verde, ponto iSelected. Se retornar verdadeiro, quer dizer que já está aí. Não é verdade? IsSelected. Vamos lá então. Vamos ter que usar. Teste condicional, né? Então vamos lá. If. O se é if, né? If. Qual é a variável aqui? RB Rio Verde. Rio Verde. Qual o método? IsSelected. Então, se isso for verdade, o que tem que acontecer? O que eu tenho que pôr na variável cidade? Cidade recebe Rio Verde. Captaram a mensagem? O que é o RB Rio Verde? É aquele primeiro botãozinho que está escrito Rio Verde lá na telinha. Esse aqui, ó. Ele se chama internamente RB Rio Verde. O que eu estou testando? Se ele está selecionado. Se ele está selecionado, qual é a minha cidade? Rio Verde. Então eu atribuo o Rio Verde para ele. É o que está acontecendo aqui. Se não é else, né? Se não, eu vou pôr outro if, ó. Se não, se RB, qual é a outra cidade? Já está aí. Ponto. Is selected. Ou seja, se isso aí retornar verdadeiro, quer dizer que ele está clicado lá no JI. O que eu vou fazer? A minha cidade recebe JI. Poderia for só um else agora, né? Mas vamos testar também. Else, if, RB Santa Helena ponto is selected. Se isso aqui for verdadeiro, quem é a cidade? Cidade recebe Santa Helena. Sim.
Bom, a gente já poderia fazer assim, ó. Por enquanto a gente só mexeu com o rádio button, né? Só com o rádio button. Mas vamos já jogar a cidade lá para cima, né? Como é que eu faço para eu trocar o valor de um texto de uma label? Eu pego o nome da label, como é que ela chama? LBL, frase, né? Ó, LBL, frase, ponto, set text, não é isso? Ó, e ele já adivinhou que era o tempo. Opa, só que não é tempo, né? É cidade. Cidade. Tá faltando ponto e vírgula na frente de Santa Helena lá. É verdade. Tá vendo? Por isso que é bom usar IDE, né? Ó, ele fala aqui. Valeu. Isso aí. Bom, então a gente só testou os radiobuttons. Bom, então a gente vai testar o que a gente fez até agora. Executando. Aqui a gente vai escolher a cidade e escolher o clima. Clique. Olha lá. Rio Verde. Por quê? Porque o clima a gente ainda não colocou. Se eu mudar aqui para Santa Helena, tanto faz o que eu escolhi aqui, porque não está ainda programado para pegar isso aqui. Clique, mudou lá o valor. E assim qualquer um deles. O que falta a gente fazer então? Colocar o código aqui no botão, onde a gente vai ver o que foi escolhido aqui nessa combo box. E o que foi escolhido aqui, a gente vai concatenar na frase, na nossa frase. Então vamos lá. Voltar para o NetBeans. Isso. Vamos lá relembrar como é que a gente pega o valor que foi setado lá no nossa caixa de seleção. No nosso menu drop-down, né? Se quiser chamar assim. Olha só. A gente pega o nome da variável e põe o getSelectedIndex. O primeiro, ó, pega o índice selecionado. Ó, pegue o índice selecionado dessa variável. Ou seja, se for 0, é a primeira opção. Se for 1, é a segunda e assim por diante. Depois a gente testa para poder atribuir o valor correto para a nossa variável. Voltando para o NetBeans. Se. Qual é o nome do nosso combo box? Nosso combo box se chama CBTempo. CBTempo. Então, if CBTempo. Qual método? Selected get, né? Get selected index. Get selected index. Isso aqui me retorna o valor do índice.
Então, se ele for igual a 0, tem alguma coisa errada aqui ou não? Deixa eu ver. Inverter o se. Não, acho que está certo. Vamos ver. Se retornar 0, o nosso tempo, nossa variável tempo, vai receber o quê? Acho que tá chovendo, né? Tá chovendo? Tá chovendo. Tá chovendo. Se não, se. Agora eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar aqui para a gente ganhar um tempinho. Né? Se for igual a 1, como é que estará o tempo? Tá calor, né? Calor. Vou copiar de novo. É o CIF. Se for igual a 2. Acho que tá nevando, né? É só os 3, né? Isso. Acho que é isso, né? Ó, se o que foi selecionado lá no nosso Combo Box Tempo, se o índice for o 0, é porque está chovendo. Se não, se o selecionado for o 1, é a segunda opção, está calor. Se não, se for o 2, é a terceira opção. Tá, né? E o que eu tenho que fazer aqui na minha frase? Concatenar aqui com o tempo. Então ele vai escrever o quê? O que está armazenado em cidade, que eu testei aqui, e o que está em tempo, que eu testei. Tranquilo? Sim. Agora tá tranquilo. Beleza. Então vamos testar nosso programinha. Rio Verde tá frio. Opa! O 3 já tá frio, né? O está nevando lá. Aqui são 4. Fiquei com preguiça de vir conferir isso aqui, ó. Então o 3. O 3 já tá frio e o 4 já tá nevando. Já tá aí. Se eu fizer o tá nevando, não vai acontecer nada. Tá chovendo. Já tá aí, tá chovendo. Ó. Santa Helena, tá calor. Certo? Vamos lá consertar isso aqui para a gente ficar certinho. Ó. Chovendo, calor, frio e nevando. Vamos lá consertar. Bom que o João que entrou agora veio. Então a terceira opção tá frio, né? É.
frio. Então tem mais uma que é o tá nevando. Isso. E aqui é o 3. Então começa do 0. O 0 é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Olha isso aqui, pessoal. Tá vendo aqui? Aparece para vocês aí o hint ou não? Sim. O que ele está sugerindo? Substituir a cadeia de ifs por switch. Não foi? Lembra do switch? O que é o switch? É o escolha. Lembra do escolha? Lembro. Pois é. Por que nessa cadeia de si aqui de cima ele não ofereceu? Porque aqui eu estou testando variáveis diferentes, ó. Tá vendo? Variáveis diferentes, ó. Um é o Rio Verde, outro é Jataí, outro é Santa Helena. Aqui, o que eu estou testando? Estou testando aqui o cbtempo.getSelectedIndex. Ou seja, o que foi selecionado no cbtempo. Em todos os ifs, eu estou testando a mesma coisa. Então, aqui daria para usar o switch, ou o escolha. Né? Então, eu vou, só para a gente ver o escolha, nós vamos aceitar a sugestão dele. Ó. Converter instrução de ifs em switch. Olha o que ele fez para nós. Switch, que é o escolha. Né? Qual que é a variável aqui? O que foi selecionado no cbtempo. Então, caso 0, o tempo é tá chovendo. Aí você tem que pôr um break aqui, ó, para ele parar, senão ele testa todas. Né? Case 1, então ele põe a opção, case 2, case 3, e tem o default, que é break, ou seja, se não for nenhum desses, ele sai. O break significa interrompa o switch, né? Não teste mais daqui para frente. Tranquilo, switch? Tranquilo. Sim. Beleza, vamos lá fazer o último teste, então. Então, vou escolher aqui Santa Helena. Tá nevando. Tá aqui em cima. Já tá aí. Tá calor. Tá aí. Rio Verde. Tá chovendo. Ou tá calor. Ou tá frio. Ou tá nevando. Funcionou? Funcionou. Beleza. Então aqui, ó, se vocês quiserem refazer, tem aqui os principais códigos para vocês darem uma olhada. Aqui eu coloquei tanto com if else, quanto com switch, tá? Eu tinha feito antes, né? Se você quiser refazer aí. E agora, por último, o que eu tinha planejado para hoje? A gente construir essa interface. Construir essa interface aqui. E na aula que vem a gente fazer os cálculos. Lembra daquele programinha do IMC que a gente fez? Lá nos algoritmos, né? Fazer esse programinha também. Mas nós vamos só criar aqui a interface hoje e na aula que vem a gente faz ele completo. Beleza?
Só para a gente testar mais um pouquinho o nosso swing aqui. Vamos salvar esse projeto. Cadê? Já está salvo, né? Então, vamos fechar. Fechar todos. Bom, então vamos criar um novo projeto. Que eu vou chamar ele de IMC. Não, não é isso não. Java, aplicação Java. Ali não põe nada não. Vou chamar de projeto IMC 1. Vou deixar sem criar a classe principal. Finalizo. Então aqui nossos inícios, né? Agora eu vou criar um novo arquivo que vai ser um formulário swing e vai ser um JFrame. Vou colocar o nome da classe de projeto IMC 1. Já que a gente estava mesmo, no projeto, né? E o pacote também. Nome da classe, nome do pacote. A gente coloca o mesmo nome, só que com letra minúscula. Finalizar, já temos a nossa tela. O que a gente tem? A gente tem um label com o título. A gente traz para cá. E cálculo IMC. Altera as propriedades. Fonte. Altera as propriedades. Não, só fonte, tá legal. Depois a gente tem um campo para digitar o nome com o label nome. Vamos colocar o nome da nossa label aqui. Vamos pôr LBL título. Aqui a gente tem outra label, onde a gente vai escrever nome. Vamos mudar o nome interno dela para LBL nome. E um campo de texto, alterando o tamanho dele. Ele fica vazio. E o nome interno dele, a gente vai colocar txt nome. Depois a gente tem a escolha do gênero. Escolha do gênero, que são botões de opção, né? Botões de opção. Então eu vou ter aqui botão de rádio, né? Masculino, não, feminino primeiro, né? Feminino. Feminino e
masculino. Aqui a gente tem outro label para falar que isso aqui significa o gênero. Gênero. Vamos alterar os nomes internos. LBL gênero. Aqui, no feminino, a gente altera para rádio button. Opa, rádio button feminino. E aqui, rádio button masculino. O que eu preciso? Para eu ter ou um ou outro, eu preciso de um grupo de botões. Eu jogo o grupo aqui. Vou alterar o nome dele para GR gênero. Grupo gênero. E aqui eu preciso ir lá nas propriedades e falar que o RB feminino pertence ao grupo de botões GR gênero. Mesma coisa com o outro rádio. Propriedades, botão grupo, GR gênero. Depois a gente tem uma caixa de seleção de status, ativo ou inativo. Isso foi só para a gente usar uma caixa de seleção, não tem nem muita utilidade aqui, por enquanto. Mas vamos colocar para fazer o projeto como deve ser. Caixa de combinação. O label, onde vai estar escrito status, né? Vamos alterar o nome interno, que vai ser LBL status. E aqui na nossa caixa de combinação também, vou alterar o nome dela para CB status. E ainda falta eu colocar os itens, né? Quais são os itens aqui? Isso eu faço lá nas propriedades. Eu vou aqui no Model e coloco ativo ou inativo. Só 2 está legal. Pronto. Ganhar um espacinho aqui. Não vai dar. O que a gente tem depois? A gente tem ali as caixas para peso e altura. Então aqui eu tenho duas labels. Uma para peso. E uma para altura.
Aqui eu vou mudar o nome interno para LBL peso. E aqui eu vou mudar o nome interno para LBL altura. Agora eu vou colocar os campos de texto. Aqui ele fica em branco. Muda aqui o tamanho dele. E vou chamar aqui o nome interno dele de TXT peso. Um outro campo de texto que vai ser para a altura. Então ele é um texto em branco. E o nome interno é TXT altura. Agora a gente vai ter ali um label falando do resultado do IMC. Um label aqui falando do resultado do IMC. Vou colocar LBL IMC. E aqui embaixo um outro, onde vai ser o resultado do cálculo. Então eu vou pôr LBL, cálculo, IMC. Eu vou pôr aqui um 0, só para a gente ver que tem alguma coisa ali. Só que eu vou colocar ele maiorzinho. E vou colocar ele de outra cor. Um azulzinho. E falta só o quê? O botão de calcular. Opa, vai sim. Botão. Editar texto, calcular. E vou chamar ele de BTN calcular. Pronto. Minha telinha está pronta, só falta a gente calcular o botão. Só que isso eu vou deixar para fazer na próxima aula. Certo? Tranquilo? Querem falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Não. Beleza. A tarefa de hoje é mais teórica, tá? Se der para fazer mais rápido, melhor. Beleza? Até amanhã, por exemplo. Mandar até amanhã, tá legal. Certinho? Certinho. Eu vou salvar esse aqui e a gente abre ele na outra aula para a gente terminar. Até segunda, então. Até. Até.